Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E o importante de conhecer a história da empresa e naturalmente toda a análise econômica e financeira é que assim, uma empresa é como uma pessoa. Então, quando você vai comprar ações dessa empresa, você está começando um relacionamento. Então, nós só podemos nos relacionar com pessoas com as quais conhecemos, né? Saber de onde veio, quem são, para onde vão e, naturalmente, conhecer da situação econômica e financeira até para avaliar. Existe mais risco ou mais oportunidade em estabelecer um relacionamento com aquela empresa. Então, ao comprar ações, é um relacionamento que você passa a ter com uma empresa. Então, o importante de tudo é conhecer um pouquinho da história da empresa e, naturalmente, da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é uma empresa que já foi retratada aqui pelo canal há muito tempo atrás, lá no começo de 2021, e agora foi solicitada aí uma atualização das informações e a solicitação veio lá do Merlin Amaral, um inscrito nosso que, ô Merlin, valeu, muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender. E também quero dedicar a análise dessa empresa ao grande Fábio Simões, parceiraço aqui do canal, Fábio Simões, que esses dias indicou a Rumo, né? E no fim daí eu acabei não citando o nome dele, então tá aí, Fábio Simões, o meu grande abraço, o meu agradecimento aí, a sua participação sempre junto conosco, o seu incentivo, e não só do Fábio Simões e o Merlin, mas todo mundo que participa do canal aqui, meu muito obrigado. Mas caso você também queira participar, é fácil, ó, basta entrar aqui, canal Silas Negraf, faça a sua inscrição, dá o like, venha participar junto conosco da construção de conhecimentos e principalmente repartindo todos esses conhecimentos com todo mundo aí que está investindo ou pretende investir em ações. E a empresa indicada lá pelo Merlin Amaral é a Renova Energia SA, empresa essa que está ainda em recuperação judicial. E aí nós vamos ver como que está a situação agora, né, com as informações mais recentes da companhia. Mas para que você possa relembrar um pouquinho, saber o que é a Renova surgiu lá no ano de 2001, através de dois empreendedores, do Renato do Amaral Figueiredo e também do Ricardo Lopes Del Neri. Os dois, eles criaram talvez uma das mais promissoras empresas no setor de energia renovável no Brasil. Isso lá no ano de 2001. E aí já no ano de 2002 adquirem 3 PCHs, né, pequenas centrais hidrelétricas, já para começar a operar com a companhia. Já no ano de 2006 passam também a investir na energia eólica, construindo já o seu primeiro parque de energia eólica, que na sequência acabou se transformando no maior parque de energia eólica do Brasil, situado lá na Bahia. No ano de 2007 já começam a receber aporte de capital de fundos de investimentos para poder investir cada vez mais. No ano de 2010 faz o IPO, entra dinheiro, a empresa passou a ser uma sociedade anônima de capital aberto, com a entrada de dinheiro começa mais um processo de expansão. E aí, naturalmente, a empresa, vindo nesse processo de expansão, atraiu mais investidores ainda. E aí, quem entrou como sócio da empresa, como sócios da empresa, foi a CEMIG e também a Light. A Light saiu recentemente da companhia. A CEMIG ainda está com o pé, né, com uma participação bastante significativa ainda dentro da companhia. Já no ano de 2013, inaugura o seu primeiro parque de energia solar também. Então, até aí, tudo bem, só que requer muito investimento. E a partir do momento que requer muito investimentos, também requer aportes de capital. E aí, naturalmente, surgiu lá uma oportunidade de ter uma sociedade com a SunEdison, lá norte-americana. Então, com isso aí entraria bastante dinheiro. No fim, acabou sendo frustrado essa operação. Até porque, um ano antes, eles haviam comprado um conjunto ali de 13 PCHs que pertenciam à Brasil PCH. A Brasil PCH, que também agora em 2021 acabou sendo revendida também pela Renova, né? Até por quê? Porque a partir de 2016 a empresa começou numa constante produção de prejuízos, né? E aí todos esses prejuízos e prejuízos grandes foram crescendo, e a empresa não teve alternativa a não ser pedir a recuperação judicial em 2019. Então a empresa continua nesse processo de recuperação judicial.
teve também uma empresa que teve repleta ali de escândalos, inclusive com a Polícia Federal envolvida no meio, ali por questão de aporte de capital feito pela CEMIG, esse dinheiro acabou sendo desviado, enfim, mas aí não entra no mérito aqui a gente discutir isso aí, então são investigações que continuam sendo feitas ainda, então não é o nosso foco trabalhar em cima dessas informações. O que nós vamos fazer é trabalhar em cima dos fatos, em cima daquilo que realmente aconteceu. E aquilo que aconteceu a gente vai ver dentro das demonstrações contábeis, até porque todas as demonstrações são auditadas também. Então vamos trabalhar em cima do que de fato aconteceu e daquilo que está efetivamente registrado. E para tanto trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019, 2020 e também as informações mais recentes do dia 30 de setembro de 2021, até porque ainda não saiu a demonstração contábil do quarto trimestre do ano de 2021, que vai sair aí no decorrer de fevereiro, março, aproximadamente. Daí, quando vier, daí a gente atualiza mais as informações. Então, vamos aos números da Renova Energia. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Renova Energia S.A., empresa que, como a gente já citou, está no processo de recuperação judicial desde o ano de 2019 e, consequentemente, vai ter muita água ainda pela frente, né? Mas vamos acompanhar como que vem sendo esses 3 últimos anos e agora até o terceiro trimestre do ano de 2021 para a empresa. Começando pelo ano de 2018, ela tinha um ativo total de R$ 2.604 bilhões de reais, e aí o seu ativo circulante era composto aqui por R$ 1.737 bilhões, sendo que desse valor, na verdade, o caixa equivalente bem baixinho, que é só R$ 28 milhões de reais, e contas a receber só R$ 8.210. E aí tem aqui os outros créditos, que são créditos de concessão e também são créditos tributários, portanto, não devem ser levados tanto em consideração como o capital de giro. Então, o capital de giro acaba sendo apenas o caixa, 28 milhões, e o contas a receber, mostrando então que a empresa já tinha pouco capital de giro no ano de 2018. Indo para 2019, o ano da recuperação judicial, a empresa diminui seu tamanho para R$ 2.290 bilhões de reais. E aí o capital de giro cai para 21 milhões. Até por quê? Porque todos esses outros créditos eles saem daqui e acabam virando imobilizado da empresa, tá? Então, consequentemente, o capital de giro fica só em 21 milhões de reais. Já para o ano de 2020, vai para 2.296 milhões o total do ativo, e o capital de giro volta a subir para 997 milhões. Mas ao abrirmos o capital de giro, vamos observar que grande parte dele estão aqui nesses outros créditos, e aqui nesses outros créditos estão os chamados bens destinados à venda. Agora, então são bens que agora eles tinham posto no imobilizado e agora botam esses bens à venda. Então, quer dizer, se vender, vira dinheiro. Se não vender, fica aqui pendurado como outros créditos. Então, o que dá para se contar no capital de giro? Apenas o dinheiro, 48 milhões, e 4.220 em contas a receber. Já até o terceiro trimestre de 2021, a posição agora em setembro, 2.655 milhões de ativo, e o capital de giro sobe para 1.177 milhões. E agora que entra o dinheiro, a empresa já passa a ter um pouco mais de dinheiro em caixa, 246 milhões de reais. Então, como eu falei para vocês, ao analisar o capital de giro, praticamente a gente vai ter que ficar resumido a esses dois componentes aqui, apenas caixa equivalente e contas a receber. Então, nesse ano de 2021, até que deu um fôlego aqui no caixa da empresa. Já em termos de endividamento, que daí nós encontramos aqui no passivo, dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Em 2018, o total do endividamento era 2.704 bilhões, o que correspondia a 103,8% do patrimônio da empresa. Então reparem que todo ativo da empresa, 2.604, toda a dívida, 2.704, portanto o PL negativo em praticamente 100 milhões de reais. Por quê? Porque as dívidas são maiores do que tudo aquilo que a empresa possui. E o pior, que as dívidas estão no curto prazo. Indo para 2019, o ano da recuperação judicial, a dívida pula para 3.420 bilhões, e aí o PL fica negativo agora em 1.130 bilhões de reais. Então, se pegar tudo que a empresa tem, 2.290, ela não paga toda a dívida de 3.420, fica faltando ainda 1.130. Então a empresa toda comprometida com dívida é pior, dívidas de curto prazo. Porém, com a recuperação judicial, grande parte dessas dívidas de curto prazo, elas passam a ser longo prazo. A dívida não deixa de existir, mas ela passa a ser de longo prazo.
e ela fica na faixa aqui de 3 bilhões 404 milhões, 148,2, quer dizer, 48,2% superior a tudo aquilo que a empresa tem. E agora em 2021, a dívida permanece no 3.484, então vejo que a dívida ela praticamente vem se mantendo estável, 3.420, 3.404, 3.484, porém sempre superior ao ativo da empresa, que é 2.655, e o PL continua negativo em 828 milhões de reais. Então, a empresa numa situação ainda bastante delicada, o seu PL muito negativo aqui, até porque vem aqui nessa reserva de lucro, como está entre parênteses, na verdade são prejuízos. Então, os prejuízos acumulados da empresa, 3 bilhões, 4 bilhões, 3.900, 4 bilhões, então ela vem carregando praticamente 4 bilhões agora, esse ano 4 bilhões e 123 de prejuízo que ela ainda vai ter que resgatar esse prejuízo aqui. Então imagine quanto tempo vai levar para resgatar todo esse prejuízo aqui, para poder equilibrar pelo menos o ativo, ficar igual ao passivo, para dar pelo menos um 0 a 0. Em termos de faturamento, ela faturava 709 milhões em 2018, o faturamento despenca para 98 milhões apenas em 2019, ano da recuperação judicial, e aí começa um processo aqui do zero, tá? Vai para 70 milhões de faturamento em 2020, uma redução, e agora em 2021 acumula 63 milhões de faturamento. Projetando aqui, o faturamento vão ser otimistas, aí, pelo menos 80 milhões de faturamento em 2021. Então, para quem faturava 709 milhões, faturando apenas 80 milhões. E em 2018, que ela tinha aqui prejuízo de 955 milhões, em 2019 ela acabou tendo um lucro, mas por causa do quê? De resultado de operações descontinuadas, através de bens postos à venda na empresa. Depois de bens postos à venda na empresa, principalmente o direito lá de utilização da Parque Eólico dos Sertões lá, né? E agora em 2020 já não tem mais nada à venda aqui. Então ela passa a ter aqui um pequeno lucro de 22 milhões de reais. E em 2021 volta a ter prejuízo agora de 129 milhões de reais. Até esse lucro aqui, tá, mas por que fatura 70 e ganha 22? Aí se abrirmos aqui a DRE, olharmos, né, vamos ver aqui que para faturar 70, ela tem um custo de 46, sobra 23, tem uma despesa de funcionamento da empresa de 26, perde 2.700. Aí ela tem uma receita financeira de 26 milhões 577 mil, razão pela qual acaba gerando esse lucro. Mas temos que entender que esse resultado financeiro, quando se pede a recuperação judicial e se renegociam as dívidas, então até mesmo a redução do valor das dívidas no processo de renegociação, ele entra como um resultado financeiro, né? Então não é algo normal da atividade da empresa. Então esse lucro aqui também ele é um lucro totalmente esporádico pela redução do valor das dívidas em função da recuperação judicial. E agora no terceiro trimestre ela volta a ter uma despesa financeira superior à receita financeira em 145 milhões, fazendo com que a empresa fechasse com 129 milhões de prejuízo. Portanto, voltando aqui aos prejuízos acumulados que eu havia citado para vocês, 4 bilhões 123 milhões. Quando que vai se reverter esse prejuízo? A partir do momento que a empresa der lucro. Então, à medida que a empresa vai dando lucro e também com um nível de faturamento baixo, do jeito que ela está, né, quanto tempo que vai levar para ela reverter todo esse prejuízo? Então, já também que estamos com os números em mãos aqui, eu abro para vocês também aqui o gráfico com os últimos 5 anos da Renova. Então, começando lá no comecinho de 2017, lá por volta de fevereiro, março de 2017, a empresa vinha ali, ela começa ali com um valor menor, em torno de R$17, o valor dessas ações sobe até R$24. Aí eles têm um pico ali, ó, se você observar, tem um pico ali no ano de 2017 ainda, que ela chega na faixa de R$27. Olha só, em 2017, uma ação da Renova, estou tratando aqui das preferenciais, né, R$27. E aí daí ela despenca e cai aqui no começo de 2018 para R$5,50. E ali fica daí oscilando, de 5 vai até 8, de 8 cai para 5 de volta ali perto do 10, tem um pequeno período ali de alta, aí depois daí despenca de volta e aí ela vem se arrastando no nível bem baixo, aqui na faixa de 2,80, 3,40, 3,50, tenta uma recuperaçãozinha, não consegue, e aí ela vem despencando e fecha agora em janeiro de 2022 na faixa ali de R$ 2,20 aproximadamente, que é o que vale cada ação da Renova.
Tá então, mais uma empresa analisada, Renova Energia SA, Renova que surge lá em 2001 como bastante promissora, né? E no fim acaba entrando em toda essa situação, tá aí numa briga danada pela sobrevivência, tentando se manter viva. E claro que daí surgem expectativas, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque a empresa vai dar uma guinada, enfim, são fatos que podem de fato realmente acontecer e a gente fica aqui na torcida, né? Mas como o foco sempre é trabalhar em cima do que está registrado, e o que está registrado é no balanço. Então, enquanto não estiver no balanço, então a gente não pode ficar fazendo avaliações em cima disso aí, porque até seria um risco enorme, né? Você avaliar alguma coisa que vai acontecer e a coisa acaba não acontecendo, acaba frustrando todo mundo. E pode, de repente, também acontecer e é uma surpresa, né? Então, o importante é sempre a gente trabalhar em cima do que de fato aconteceu. E o que vier a acontecer será registrado nas próximas demonstrações contábeis. Então, torcemos aqui para que todas as possibilidades, as oportunidades da Renova se concretize e que a Renova consiga se levantar novamente. Porque, como eu sempre falo aqui, a gente fica aqui na torcida pelo sucesso das empresas, porque elas geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento e, naturalmente, geram retorno para aqueles que acreditaram, para aqueles que investiram nessas empresas aqui. Então, a gente fica aqui na torcida para que tudo ocorra bem com a Renova, que ela possa se recuperar. Dito isso, bons investimentos para vocês.